Sejam todos bem-vindos de volta. Com o tema Intervenções terapêuticas no processo do luto, receberemos agora para mais uma mesa redonda os psicólogos doutora Camila Maria de Oliveira Ramos, doutora Julita Gomes Maia de Sena e doutor Erasmo Miessa Ruiz. Com a palavra, nossos convidados. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. Eu sou o professor Erasmo Ruiz, mestre e doutor em educação, psicólogo de formação e um estudioso da área da tanatologia. O tema que nós vamos abordar aqui hoje é intervenções terapêuticas no processo do luto. À minha direita temos a psicóloga Julita Sena. Olá, eu me chamo Julita, assim como o professor Erasmo apresentou. Eu sou psicóloga também de formação, estudiosa da psicanálise, dos processos de morte, morrer e luto. Atualmente estou cursando doutorado e pesquisando sobre a temática. Hoje estou aqui com vocês para conversarmos sobre as intervenções terapêuticas no processo do luto. E à minha esquerda, a psicóloga Camila Ramos. Olá, me chamo Camila Ramos, sou psicóloga, mestre em psicologia. Atualmente sou residente em cancerologia. Sou estudiosa e pesquisadora na área sobre os processos de morte e morrer. Estou aqui também para falar um pouco sobre essa temática tão importante. Aproveitando que você já disse, né, Camila, que fez uma residência em cancerologia, né? Está em residência ainda. Então, vamos começar então a falar um pouco sobre esse tema a partir do lugar do trabalho de vocês. Então, pode começar, Camila. Ok. É interessante falar um pouco sobre a residência, que nós residentes, nós rodiziamos em alguns setores. E nos últimos meses eu rodizei justamente a unidade de terapia intensiva, em que uma UTI era destinada somente a pacientes com Covid. É importante trazer um pouquinho do Covid, que é um tema tão atual e está entrando, né, em várias áreas de discussões, de cuidados também. Na minha atuação, o que eu percebo é justamente dessa emergência, dessa urgência em falar e sobre o cuidado, justamente com os pacientes que se contagiam com Covid e os familiares, que muitas vezes não conseguem entrar em contato, justamente, né, por causa dessa limitação de contato com o paciente e sofrem esse luto antecipatório, muitas vezes. Não generalizando, é claro, temos que lembrar que cada processo é diferente, é singular. Então, tem que respeitar cada um da forma que ele se apresenta e do que ele apresenta as suas emoções e as formas que ele consegue lidar naquele momento. Então, o que eu percebo nessa atuação é justamente, muitas vezes os profissionais até da área da saúde não conseguem entender como o processo de luta antecipatória, até o luto depois da comunicação de óbito, é tão diferente para cada um. O quanto as reações são diferentes. Exigem-se algumas posturas de um choro, um desespero emocional, que muitas vezes naquele momento não se há espaço para isso. Então, o que eu percebo na minha atuação é uma carência justamente de espaço de fala desses pacientes que estão em sofrimento, desses familiares que perdem, né, os seus outros familiares e desses profissionais também, de falar, de aprender e de buscar, muitas vezes, esse assunto, essa temática tão importante. Entrando em contato com esses pacientes, não somente na UTI, mas em outras áreas também, em outros locais em que eu atuei, é justamente dessa vulnerabilidade. São pessoas que chegam vulneráveis, com medo, que não se tem um suporte, muitas vezes, social, nem um suporte familiar e, principalmente, um suporte profissional de alguém que tem uma escuta especializada para ouvir as suas demandas, os seus medos, as suas fantasias em relação ao contágio, ao adoecimento, ou ao mesmo sobre a perda. Eu acho que é mais em relação a essas questões. A questão da pandemia hoje nos coloca um enorme desafio. Primeiro, aquele conjunto de desafios que sempre está atrelado a qualquer coisa impactante e nova, né? Sim. Mas é como se a pandemia tivesse se transformado hoje num enorme memento mori, né? Alguma coisa que nos lembra sistematicamente da nossa própria vulnerabilidade e nos lembra da perspectiva da morte enquanto um evento existencial concreto na vida de cada indivíduo. Por isso, muito provavelmente, nunca se falou
tanto de luto, nunca se falou tanto da perspectiva da morte num espaço tão recente de tempo como nos últimos meses, né? A pandemia parece exigir das pessoas não só um certo entendimento do que está acontecendo com elas durante a perda, mas parece super exigir de nós, profissionais da área de saúde mental, respostas mais efetivas para aquilo que está acontecendo. Você sente isso do seu lugar de trabalho também, Julita? Sem dúvidas, professor Erasmo e Camila, né? Uma coisa que eu estava pensando enquanto vocês iniciavam a nossa conversa é que esse espaço, inclusive que nós estamos, né, hoje aqui, de fala e também de troca e de escuta, né, sobre essa temática, já compõe em alguma medida uma ação terapêutica diante de tudo que a gente tem vivido nesse pouco mais de um ano, né? Fico pensando que sim, as demandas trazendo de uma forma muito clara essa questão do luto, essa questão da perda, as angústias, né, a respeito disso, tem aumentado significativamente, né? Aumentado em que sentido? As pessoas elas têm verbalizado mais claramente que as suas angústias, os seus atravessamentos, as suas questões são sim atravessadas por essa perspectiva da finitude, né, por essa possibilidade de perda e também de ser perdido. Porque eu penso que essa questão da pandemia nos convoca, sim, a pensar muito sobre o nosso próprio lugar também, como vocês traziam, de vulnerabilidade. Assim como Camila, eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos em um serviço de oncologia, e isso já tinha uma representação muito enérgica socialmente falando, né? Você trabalhar com câncer, você estudar isso, você falar sobre isso. E como o professor Erasmo estava trazendo, a gente tem tido uma recorrência de falas, de discussões, né? Tanto na mídia como na nossa sociedade de um modo geral. As pessoas estão falando mais sobre isso, estão também demandando falar mais sobre isso. Na clínica, no consultório, isso não é diferente, né? As pessoas também têm trazido mais isso, né? Eu penso que, de alguma forma, a pandemia tem tido essa função, entre aspas, né? Ela tem, de fato, nos convocado, em alguma medida, a pensar, a falar, a discutir, né? E a lidar com essa nossa finitude, com essa nossa vulnerabilidade, porque, como o senhor bem pontuou, é um componente da nossa existência, né? Estamos aqui, estamos sujeitos à nossa partida em algum momento e à possibilidade de perda do outro. Isso nos coloca também esse desafio, né, de termos que lidar com a perspectiva da vulnerabilidade de cada pessoa, né, que nos traz situações e eventos que precisam ser trabalhados, e ao mesmo tempo lidar com a nossa própria vulnerabilidade, né? Porque muitas vezes se cria esse estereótipo praticamente de quase todos os trabalhadores de saúde, né? Sim. E nós psicólogos também, como se nós estivéssemos sempre preparados, né? 100% para dar conta da vulnerabilidade que os outros nos trazem, sem que a gente tivesse que trabalhar a nossa própria. Como é que vocês têm sentido, né, essa questão no campo das intervenções? É possível a gente dizer que hoje os psicólogos também estão sendo super exigidos como os médicos e as enfermeiras? Acredito também. Conversando com outros colegas, a gente compartilha sobre mais as nossas experiências, lidando com as outras experiências, né? Justamente de perda. E a gente assente, a gente comunica e troca de que existe essa exigência, né, de um equilíbrio mental, de uma disponibilidade 100% a todos e a todo momento, de poder lidar com as demandas que surgem. Sobre os locais que eu estava falando, eu percebi que a partir do momento que eu bato o ponto, ali eu me torno a Camila, né, a Camila filha, irmã, às vezes paciente, porque o psicólogo ele precisa necessariamente estar em processo, estar em psicoterapia, até para lidar com as próprias demandas e demandas que possam perpassar eles diante com o contato com os pacientes. E daquele momento que eu bato o ponto, eu tento distanciar um pouco da psicóloga, mas nos locais que eu vou perpassando, que eu vou andando, eu vejo essa solicitação de uma escuta. Às vezes no Uber, que o Uber compartilha suas dores, sobre os seus medos, né, sobre essas demandas que surgem, às vezes conversando, tá em um local, e se eu disser, sou psicóloga, em que você trabalha? Eu agora do hospital, você é enfermeira, você é... Não, eu sou psicóloga, e aí vem aquele espaço de fala, aquela demanda de falar. Então, sim, eu acredito sim, que existe essa exigência, justamente
acho que como vocês bem falaram, sobre essa evocação da gente, de falar sobre esses assuntos, e que qualquer lugar pode ser um lugar de fala. Né? Muitas vezes é o que é possível. Naquele momento, como eu disse, no Uber, eu sou a cliente, mas naquele momento, por que não ouvi-lo, aquela pessoa? Em que outro momento ele terá a oportunidade de poder desabafar, mesmo que eu não fosse psicóloga, mas ele poder dizer um pouco sobre os seus medos, os seus sintomas, as suas dores. Eu acho que é mais isso. Ok. Eu também compartilho da sua percepção, Camila, porque, por exemplo, eu tenho, embora o meu trabalho hoje não esteja focado na escuta em espaços institucionais ou em consultórios, eu percebo isso, por exemplo, com os meus alunos, né? Sim. Já várias vezes recebi mensagens de WhatsApp de pessoas literalmente pedindo socorro, né? Para tentarem lidar com ansiedades frente a diagnósticos na família de Covid, né? Problemática essa que muitas vezes a gente olha e poderia dizer, não é tão importante frente ao quadro generalizado de pessoas que estão tendo que lutar pela sua vida nos hospitais, ok? Mas ainda assim é um evento importante, né? Porque simplesmente as pessoas, elas parecem não estar conseguindo lidar de forma adequada com esses processos pela ameaça que eles representam, né? E aí você acaba sendo, entre aspas, meio que naquele momento alguém que é capaz de fazer alguma forma de escuta e, a depender daquilo que você sente, do que é trazido, até recomendar que se busque, evidentemente, uma ajuda mais especializada e qualificada para aquela situação. E para você, Julita, como é que você percebe isso? Quando vocês traziam isso, eu ficava pensando aqui, a gente tem vivido um tempo assim, de experiências de muitas perdas, né? A gente está falando sobre as perdas para a Covid-19 e endereçando um pouco mais para essa questão da morte, mas desde que foi decretada a pandemia, a gente tem vivido o tempo de muitas restrições. E eu fico pensando que isso em si já nos vulnerabiliza em alguma medida, né? As limitações, as imposições que a pandemia tem nos trazido de alguma forma, as pessoas têm lidado com diversas faltas, com muitas ausências, né? Não só para a morte, literalmente, mas as perdas diante daquilo que a gente, por um bom tempo, não pôde, né? Que durante um bom tempo estava proibido. Algumas coisas que começam a ser flexibilizadas, mas ainda é pela representação do risco. Então, a gente tem vivido esse tempo de maior tensão. Eu fico pensando muito nesse sentido também. As outras perdas que, de certo modo, têm nos chegado, além da morte, né? Muitos mesmo antes. Uma coisa que me vem, professor Erasmo e Camila, é a questão também do não reconhecimento disso. Seja dessas perdas que não falam sobre a morte em si, seja para as pessoas que também estão perdendo para a morte, né? Porque como a gente tem vivido aí o tempo em que fala muito sobre morte, as mortes têm sido cada vez mais recorrentes e os números não param de aumentar, é um pouco do que eu estava trazendo, parece que a coisa está ficando cada vez mais banalizada, né? A morte que antes não se falava sobre isso, representava um grande tabu e as pessoas estão falando assim com uma frequência significativa, é como se a gente pagasse um preço por isso, né? Que começa a acontecer, mas você não é o único, né? Você não é a única pessoa enlutada, não foi só o seu familiar que partiu, tantas outras pessoas estão aí vivendo perdas, inclusive múltiplas, né? Famílias que não perdem só um componente, mas mais de um componente, e aí tem também essa questão do não reconhecimento, né? De silenciamento. Exato, do silenciar porque você não é a única pessoa, ou a sua angústia, não sei, mas por você estar tempo sem ver seus familiares, não poder ir porque você mora distante, coisas que antes eram importantes para você, né? E que não tem sido possível, né? De ser vivido. E aí o silenciamento disso também, né? Outras perdas, em que sentido? Você perdeu alguém para a morte, mas sei lá, era uma perda que já era esperada, né? Mas tanta gente aí perdendo os seus entes que não estava dentro do script, aspas e mais aspas, porque, enfim, é complicado a gente pensar por essa perspectiva, né? E aí, quando você traz isso do lugar do psicólogo, eu penso, professor Erasmo, que sim, as nossas demandas e as exigências sobre nós estão cada vez maiores, porque me parece que a psicologia, pela sua própria constituição e construção, né, traz isso, né, de olhar para o sujeito de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais integral, digamos assim. E agora mais do que nunca, né? Agora, uma coisa que eu fico pensando
Por que precisamos disso? Precisamos de uma experiência como essa, até mesmo para a validação do nosso lugar também. Sim. Não só enquanto psicólogo, mas a princípio a gente falava muito sobre os profissionais de saúde, né? E eu me lembro da fala de um profissional de saúde que eu acompanho na clínica, que ela trazia justamente isso. Mas eu sempre lidei com perdas e com mortes. Eu trabalho na unidade de terapia intensiva, né? Eu tenho pacientes que estão ali morrendo praticamente todos os dias. Sempre cheguei em casa exausta, cansada, tinha dificuldade para falar sobre isso, as pessoas não queriam nem ouvir, né? E agora é que parece que não só as pessoas estão se autorizando a escutar o outro, né, como, consequentemente, as pessoas também estão se autorizando a falar mais sobre as suas próprias experiências, né? E claro que isso, de alguma forma, vai chegar até nós enquanto psicólogos, porque, como eu estava trazendo, parece que a nossa formação, em alguma medida, já tem essa característica, né? E aí parece que a gente tem tido uma visibilidade, um reconhecimento nesse sentido maior. No campo das representações sociais, talvez o psicólogo seja visto como aquele profissional que está habilitado a lidar com o sofrimento. Exato. Não é? Uhum. O que talvez diga parte daquilo que nós fazemos, mas não só isso, né? Muitas outras coisas. A minha mãe dizia, quando eu era bem criança, quando ouvia coisas do tipo... tal pessoa sofre mais do que você, né? Como se isso fosse algo compensatório. Ela dizia sempre assim, que uma das coisas mais tristes na vida é quando a gente começa a se consolar com a desgraça alheia, certo? Talvez, infelizmente, a pandemia esteja nos colocando um pouco nessa perspectiva de buscar um certo alento ao próprio sofrimento, quando nós descobrimos que pessoas estejam sofrendo mais do que nós, né? E isso é algo que a gente deveria, em tese, começar um pouco a refletir mais e questionar, né? Agora, me passou pela cabeça a perspectiva um pouco, ainda tematizando essa questão da pandemia, porque não há, né? Não temos como contornar, é uma realidade que faz parte da nossa vida. Por exemplo, Julita, quando você disse que antes os profissionais chegavam sobrecarregados, né? Cheios de histórias tristes, terríveis mesmo para contar, talvez a diferença fundamental fosse que, nessas situações, a possibilidade de que essa vulnerabilidade fosse também do profissional no sentido de risco de fazer parte daquela realidade, né? Quer dizer, a pandemia, ela traz um evento que nós também podemos adoecer junto com o paciente que a gente cuida, não é? E, portanto, não é uma patologia qualquer, não é uma doença qualquer, mas é uma doença que nos atinge no sentido amplo, corpo e mente, né? E nessa perspectiva, então, aí sim, né, eu queria tematizar para vocês como é que essa questão, né, da pandemia entra nos espaços dos serviços e exigem a atuação de vocês enquanto profissionais de psicologia em intervenções de ordem psicoterapêutica. Quer começar, Camila? Sim. Vamos lá. Sobre a questão das intervenções. O ambiente que eu trabalho ele é diferente da clínica e a gente vai fazer essas diferenças, né, essas nuances, eu e a Julita. No hospital é um ambiente dinâmico. Muitas vezes a estrutura é totalmente diferente daquele set terapêutico entre o psicólogo e o paciente. Então, essa intervenção ela pode muitas vezes acontecer na frente de todo mundo. Não existe, vamos dizer assim, um sigilo, não existe paredes. É o que é possível dentro daquele ambiente. O que eu posso trazer sobre a minha experiência atuando e justamente intervindo é do acolher aquele sofrimento. Muitas vezes de ouvir, de estar lá para amparar aquela dor, às vezes não é necessário falar nada, porque não há palavra que possa mensurar ou poder confortar aquela dor do outro. Só o outro sabe o que é perder aquela pessoa ou algo, como a Julita pontuou bem. A gente tem que lembrar que nem sempre a perda está relacionada a uma pessoa. E justamente esse psicólogo, nesse ambiente hospitalar, está justamente para ter um ambiente educacional, de educação, levar informações, às vezes auxiliar nessa comunicação entre os profissionais da área da saúde, os outros profissionais, com aqueles familiares, com aquele paciente. Quando sim acontecer o óbito, a perda daquela pessoa, a gente lá, psicólogo, eu estando lá, está amparando aquela dor. Está, às vezes, a oferecer um copo d'água.
E aí o Covid, ele traz as limitações também, né, de não poder acalentar com o corpo, de segurar por causa da limitação do contato. De cuidar, Oferecer o aconchego Oferecer o físico. aconchego. Como segurar aquele familiar que está caindo. Né? Então, existem essas limitações, mas ao mesmo tempo, ver essas outras possibilidades deles poderem falar, deles poderem, lá, inicialmente, começar a elaborar, falar sobre aquele familiar, sobre aquele ente querido que ele perdeu. Falar quem era a filha, quem era a mãe, quem era a esposa, quem era o esposo, falar um pouquinho naquele momento. Lembrar pra gente e pra ele mesmo, que aquela pessoa que se foi não é mais um número, mas um ser biográfico, autobiográfico, que tem história, né? E que é tão importante, vai continuar sendo importante para aquele familiar e para aqueles familiares, que muitas vezes não é só um que vem, né, receber a notícia de óbito, mas venham atendendo não somente um familiar, mas uma família de números maiores e de sofrimentos e reações diferentes. Então, esse cuidado de poder lidar e acolher, e intervir e validar justamente essas emoções. Enquanto muitas vezes pedem desculpa quando estão chorando. Pedir desculpa por quê? O choro é outra emoção como outra, qualquer outra. É importante ser expressada. Né? E quando há o desespero do grito, de não saber conseguir comunicar ou não quer falar, porque naquele momento o outro familiar ele é estrutura para os outros. Dizer, não, eu não quero falar. E justamente o psicólogo está ali para poder respeitar cada processo diferente para cada pessoa, né? E poder minimamente, né, identificar algumas estratégias adaptativas daquele sobrevivente, daquele lutado, identificar também alguns fatores de riscos, né, perceber como eram, se existe alguma crença, algum aspecto religioso, cultural, social e familiar que possa dificultar esse processo de luto. Né? Perceber como aquela pessoa, se for demanda, se ela se sentir à vontade, sempre respeitando, se ela se sentir à vontade de compartilhar. Como foi as reações, as formas, né, que ela encontrou em outras perdas antecessoras dessa perda. Eu acho que o psicólogo ele tem que, naquele momento, ter uma compreensão empática daquela perda, né? Poder acolher e validar, justamente propiciar aquele espaço de fala, de emoções, e que em outros lugares não, pode ser que não exista. E justamente a gente propiciar a nossa escuta ativa. E ter, naquele momento, condições emocionais também, como a gente veio falando, de acolher aquela dor e aquele sofrimento, aquela angústia daqueles enlutados. Eu acho que as intervenções mais passam por isso. E a partir do momento que naquele ambiente, como eu digo, no hospital, não há espaço para um processo mais prolongado, poder entrar em contato com a rede de apoio daqueles enlutados, a rede também de saúde, encaminhar para outros, para a clínica, né, para ele poder fazer esse processo de forma mais atenciosa, minuciosa, e outros tipos de intervenções também que a gente vem vendo. Não somente a psicoterapia individual, mas muitas vezes terapias de grupos, em que eles possam compartilhar a dor com outras pessoas, e sim, não ser silenciado, não ser um ambiente somente silenciado, que como outros ambientes a gente vem falando. Eu acho que é mais essas pontuações que eu posso trazer em relação à minha experiência nesse ambiente hospitalar. É uma coisa que chamou muito a atenção na tua fala, eu fiquei tentando desenvolver a minha empatia para me imaginar no teu lugar, no teu trabalho, né? E para mim salta aos olhos esse enorme desafio, né? Que é construir essa perspectiva de ser empático com a dor e o sofrimento que está sendo trazido e, no limite, empático com a perda, né? E eu acho que isso talvez seja o que chama mais atenção hoje na pandemia, né? É a perspectiva de você, enquanto profissional de psicologia, ter que ser empático com várias perdas acontecendo ao mesmo tempo, sem que você mesma consiga ter ar, né? Consiga ter tempo para ir elaborando em você mesma essa perda que o próprio paciente traz, né?
Porque muitas vezes a gente pode pensar assim, não, o trabalho de elaboração das perdas é só de quem entra na minha sala ou quem conversa comigo no corredor, não é não, né? O trabalho também é nosso. E outro desafio enorme também, que aí sim eu vejo o profissional atuando sempre numa mão dupla, né? Que é a questão de trazer à tona a biografia dos pacientes. Quando a gente faz isso, a gente também, sem ter claramente essa designação, talvez nos transformemos em profissionais de educação permanente da equipe, né? Porque, do meu ponto de vista, essa é a principal falha, muitas vezes, né? O não reconhecimento das expressões biográficas e, portanto, das necessidades, desejos que cada paciente traz a partir das características da sua vida, em relação à própria forma como a linha de cuidados é estruturada no hospital. Médicos, de uma forma geral, a gente não pode generalizar, né? Mas tem muitas vezes esse problema, né? E os profissionais de psicologia podem, né, ajudar nesse sentido em muito. E você, Julita, fala um pouquinho aí da sua experiência. Então, Camila falando isso, você também trazendo essa questão da empatia, né? Eu fiquei pensando um pouco que tem algo que cada espaço em que nós estamos tem as suas peculiaridades, né? Mas eu penso que isso do estar com o outro, né? Do possibilitar essa expressão, né? Do possibilitar essa fala, de oferecer essa escuta, de aqui você pode, né? Aqui você pode trazer o que realmente está vindo, seja o seu choro, seja as suas palavras, que às vezes colocar em palavras ajuda a organizar um pouco, seja o seu silêncio, nós estamos aqui, né? Seja na clínica, seja no hospital, onde quer que estejamos. Eu penso que a nossa função fala muito disso, né? E de fato, Camila ressaltando essa questão do ter o nosso próprio espaço, né? De trabalho pessoal, de organização das nossas próprias demandas, eu fiquei pensando um pouco também sobre os nossos trabalhos de supervisões, né? Que a gente possa ter esse espaço para estar discutindo, para estar falando, para estar nos orientando em relação ao que a gente está fazendo. Então, acho que esse lugar em que a gente possa não só oferecer essa escuta a esse outro, mas que a gente possa também ter o nosso próprio trabalho pessoal, né? E esse espaço de discussão, de supervisão com algum colega em que se tem uma confiança, que possa fazer esse compartilhamento é muito importante, né? Mas me veio muito de pensar sobre isso, né? Enquanto Camila trazia essa questão do acolher, né, esse outro, e aí ela colocou, porque a gente está numa situação que a gente não pode abraçar ou dar aquele aconchego físico, né? E eu fico pensando como que esse aconchego, esse acolhimento, né, pode, de certo modo, se apresentar através dessa escuta e dessa possibilidade de que esse sujeito traga aquilo que ele desejar trazer diante daquilo que ele está vivendo, né? Porque o silêncio também é uma expressão, né? Camila trazendo essa questão do choro, e o choro é algo que, assim, fala muita coisa, né? O choro tem muito a nos dizer, assim como o silêncio também tem, como as palavras muitas vezes desorganizadas em função de como a pessoa está se sentindo, se encontra naquele momento, também tem muito a nos dizer, né? E na clínica não é diferente, né? Claro que tem a configuração do setting que, de certo modo, muda em comparação ao hospital e outros espaços, porque cada um vai ter a sua peculiaridade, né? Mas eu fico pensando muito sobre a nossa função nesse sentido. É a função que a gente leva, onde quer que a gente vá, né? Mas acho que aqui também fica esse convite para que a gente possa se autorizar, olhar um pouco para como cada um de nós estamos nesse lugar de função, de profissional, psi, né? De alguém que tem esse espaço de escuta e de fala ao ser oferecido a esse outro, mas que a gente também possa se oferecer isso também, né? Porque é algo que me preocupa, e como a gente estava trazendo, a gente tem visto, sim, que nós estamos um pouco mais sobrecarregados, de alguma forma. As demandas também têm nos chegado em relação aos processos de perda e de luto, também têm aumentado significativamente, né? As pessoas têm dado um olhar mais cuidadoso sobre isso. Então, que a gente possa também ter esse cuidado de se cuidar, né? Fica um pouco redundante e pode parecer meio que clichê, mas eu penso que nem tanto, porque por mais que a gente fale sobre essa coisa do cuidar de quem cuida, nem todos aqueles que estão cuidando de alguém têm esse cuidado, né? De respeitar as suas próprias questões, de estar atento aos seus próprios atravessamentos e poder estar, né, partindo em busca disso. Então, eu penso que são formas também da gente acolher, da gente estar com esse outro e de poder estar, de algum modo, intervindo de uma maneira adequada, né? Claro que a forma adequada de intervir é um a um que vai nos dizer,
né? Porque tanto no hospital, como Camila estava trazendo, como na clínica, eu costumo dizer que as nossas intervenções, elas vão sendo conduzidas pelo sujeito que nos chega. Sim. Ele que vai nos orientando em relação a como que a gente vai estar atuando, mas eu penso que essas ferramentas, né, esses recursos que, de certo modo, a gente dispõe, eles são importantes para esse lugar que a gente está procurando ocupar. Ok. Olha só, né? O que mais chama a atenção da gente nessa situação toda, me parece ser a perspectiva da morte, né? Porque ela é uma situação limite em todos os sentidos, né? Agora, eu estava pensando em algumas coisas que estão perpassando essa problemática da perda, porque não bastasse as perdas que nós temos e a perda limite da morte, existem outras, Sim. né? E algumas notícias, algumas matérias de jornal que a gente vai vendo, parecem nos dar alguns indícios nas direções que essas perdas estão ocorrendo. Por exemplo, dificuldade de sobrevivência, em algumas situações até de subsistência, né? Sim. Pessoas com carências de ordem alimentar, né? Aumento dos incidentes relacionados à violência doméstica, aumento dos casos de divórcio. Sim. Né? Então, parece que essa situação toda está expressando outras perdas. Né? Por exemplo, adolescentes estão procurando muito mais serviços de suporte de atendimento psicológico hoje, porque não estão dando muito conta das situações de isolamento. Sim. Como é que essas questões Sim. estão aparecendo para vocês? Então, eu vou pedir licença para fazer as observações iniciais em relação a isso, porque quando você falava, professor Asma, me vieram assim, algumas ideias, né? Alguns pensamentos me tomaram. Mas você trazendo isso, as outras perdas que têm sido vividas, né? Essa questão do número de divórcios, que o aumento foi significativo no ano de 2020, assim como também de suicídio e de tentativas de suicídio, né? Então, é algo interessante da gente poder observar o que é que esses efeitos do processo de pandemia, que põe as pessoas em distanciamento social ou isolamento social, traz tantas restrições, e as pessoas, muitas que não têm condições de diversas ordens de continuar. Né? Você trazendo isso da própria subsistência, da própria sobrevivência, fico pensando na população de rua, né? Condições severas e muito severas na minha cidade, a gente viu isso muito de perto, né? O número, inclusive, de moradores de rua, corpos que estavam sendo encontrados durante o decorrer da pandemia, né? Foi ficando cada vez maior. A questão do suicídio, as tentativas de suicídio, as notificações de tentativas de suicídio, suicídios consumados. Fiquei pensando um pouco sobre isso, o que é que essas pessoas não estão dando conta. E na clínica isso tem chegado, né? Tem chegado seja através da própria ideia de ação suicida, né? Como também as angústias, porque quando a gente fala sobre as manifestações, por exemplo, de ansiedade, uma angústia, parece que um mal, alguma coisa vai acontecer comigo, isso sinaliza algo, penso eu, da morte, né? Que angústia é essa de que algo vai me ocorrer? Né? Então, de fato, essas demandas, esses discursos, essas falas têm chegado de uma forma muito frequente, né? E tem nos convocado, sim, a esse cuidado, a essa atenção sobre o que é que isso tem a nos dizer. E aí eu penso, não sei se isso faz sentido para vocês, mas que perpassa, que fala muito sobre as nossas questões sociais, culturais, nossas formações, né? O que é que a gente está oferecendo, o que é que a gente está construindo socialmente que as pessoas, e culturalmente, para que as pessoas não estejam, né, atravessando esse processo todo de uma outra forma, ou estão atravessando com isso com tanta angústia. Claro que é uma situação muito angustiante, mas muitos trazem um discurso do insuportável, né? Do que não dá conta, do insustentável. As pessoas fazendo algumas piadas, algumas brincadeiras com essa questão dos divórcios, mas vem algo para a gente pensar, né? O que é que ficou insustentável aí, nesse tempo de maior reclusão, que essas relações, né, não continuaram? Entende? E assim, as pessoas brincam com isso, mas eu fico pensando que isso tem muito a nos dizer, né, sobre cada uma dessas pessoas. O professor Erasmo trazendo, né, os adolescentes que estão procurando cada vez mais, sim, sem dúvidas, né, e um discurso também muito voltado para as relações familiares,
né? Para a falta desses espaços com os seus semelhantes, eu fico pensando, né? A casa não é o seu semelhante, né? As pessoas que estão ali não são. Então, isso tem algo realmente a nos dizer sobre nós, penso eu, né? Não só sobre aquela pessoa individualmente falando, mas é interessante pensar um pouco sobre nós enquanto construção social, né? Enquanto sociedade, o que é que isso fala em alguma medida sobre nós também, né? Me vem muito nesse sentido. E os processos de adoecimento psíquico mesmo, né? A gente tem visto aí, eu estava conversando com um colega psiquiatra e ele trazia isso, né? Os sintomas e os sinais de ansiedade, de depressão, né? Que são termos que eu acho importante a gente utilizar esse espaço para reforçar isso, que a gente precisa ter muito cuidado. Nem toda manifestação de tristeza é depressão, nem Sim. toda angústia é ansiedade, e isso também demanda de uma condução, né, cuidadosa e adequada, né? A gente não precisa psicopatologizar nem dar um CID-10 para cuidar, né? Claro. O cuidado, de certo modo, é muito além disso. Mas o quanto que isso tem ficado cada vez mais frequente e recorrente, e as pessoas têm adoecido mais de todas as ordens. E manifestações, inclusive, no próprio corpo, né? Vejo, sim, as pessoas trazendo adoecimento no corpo, assim, sem causa, aquela história, sem causa biológica, né? Mas que quando a gente vai se aproximando um pouco mais daquele sujeito, a gente vai conseguindo compreender que causa é essa. Os processos psicossomáticos. Os processos estão psicossomáticos. explodindo. Camila. Como a Julita bem colocou, a questão da adolescência. Uhum. Eu venho percebendo não somente na fase da adolescência, mas é a questão do mundo presumido da gente. Sim, o mundo sim. que a gente acreditava que ia ser a nossa rotina, o nosso futuro. E o Covid veio justamente atenuar, eu acho que problemáticas que eram escondidas, ou que eram minimizadas, ou que eram escondidas. E aí vem atenuar, vem colocar de frente para cada um as suas problemáticas, as suas dificuldades. E na adolescência é justamente, será que a sua casa não é o seu lar? Né? Não somente para a adolescência, mas para o casal. Que tem um O que estigma acontece? também, né, em torno da adolescência. Então, o que a gente percebe é que essas barreiras e obstáculos para qualquer um de nós. Profissionais da área da saúde também, as questões do adolescente, o do casal, de conviver diariamente ali com pessoas que você não tinha esse contato todo. E aí o Covid veio fazer esse isolamento. E pelos estudos, o isolamento social também é um fator de risco. Sim. Né? Geralmente, para poder desenvolver até um luto complicado. Né? Então, essas outras perdas que a gente vem colocando é muito além dessa perda do físico. É a perda de si, é a perda do significado de vida, muitas vezes. É a perda do seu suporte social, porque nem sempre o seu suporte social é o suporte familiar. O suporte social pode ser o suporte religioso, pode ser o suporte da escola, do trabalho. Pode ser outros lugares. E o Covid veio justamente limitar. Ali, o seu local é o seu quadrado. Cada um de nós ficamos no nosso quadrado. E o que vamos fazer com esse quadrado? Como é que a gente vai lidar com essas paredes? O mundo presumido não é a rede social, né? Não é a rede social. De forma alguma. Não são as fotos de comida bonita no restaurante, né? É algo que simplesmente acabou sendo demolido, né? Pela situação que a gente Como a vive. rede social poderia se transformar em uma ferramenta de educação, Sim. até de espaço de fala, e se tornou muitas vezes de cancelamento. Sim. Um espaço de adoecimento também, em que você não está daquela forma, você não pode viajar, você não pode sair, você não pode encontrar seus amigos porque você tem medo, eu digo isso, cada um age de uma forma diferente, enquanto outras pessoas estão seguindo a vida sem mensurar os riscos de um contágio, de um adoecimento. Então, percebo que essas perdas vão para além. E a gente tem que ter muito cuidado, acho que cada um de nós. E principalmente com o público que a gente lida, tanto na clínica como no hospital. Esse cuidado com ele, dessas perdas para além, não só daquele momento, né, do que ele traz nas expressões dele, como a Julita bem pontuou, até o silêncio é uma forma de expressar. Né? Então, acho importante que a gente, cada um de nós, não somente os psicólogos, mas profissionais da área da saúde, outras pessoas para além da sociedade, a gente tem que ver
aquele sujeito, além da perda. Sempre lembrar das potencialidades também. É claro que identificar as suas limitações, mas identificar também as suas potencialidades diante da perda. Sim. Há uma similaridade na fala de vocês duas que eu queria destacar, né? A gente vai aprendendo na nossa formação, né? E talvez um pouco também por herdarmos aspectos do modelo biomédico, né? Uma certa necessidade de botar nome nos processos, né? Então, dentro do campo do luto, por exemplo, existe uma série de tipologias. Sim. Né? E a gente percebe, principalmente naquele profissional recém-formado, né, uma certa obsessão por identificar essa tipologia e colocar o paciente naquela caixinha. Né? Em contrapartida, a gente sempre ouve metáforas do tipo, olha, luto é como uma impressão digital. Cada indivíduo tem a sua impressão e desta forma também terá o seu luto. Como é que vocês enxergam essa contradição no dia a dia do trabalho, né? Uma certa necessidade que a gente teria, né, de um certo olhar diagnóstico e, ao mesmo tempo, não fazer com que esse olhar diagnóstico produza uma padronização que não vai em contra as necessidades que aquele sujeito único traz para a gente. Vamos lá. É interessante, professor Erasmo, você trazer isso, porque, de fato, né, eu fico pensando que o nosso lugar ele está muito além de dar esse nome, de dar esse diagnóstico. Às vezes as pessoas elas chegam para a gente meio que com isso pré-estabelecido, ou chegam com essa ansiedade de tentar encontrar algo que justifique, né? E aí é como se de certo modo ela trouxesse isso como a demanda, né? Tentar encontrar algo que justifique e um nome que de certo modo ilustre o que está se passando com ela. Mas eu fico pensando que é da nossa responsabilidade também, e compromisso ético com o sujeito, ter esse cuidado de perceber que nós não estamos ali para isso, né? Estamos ali para isso também, né? Porque isso talvez a gente acaba se servindo de alguma forma, porque vai dando a diretriz para o nosso trabalho, para a nossa condução. Mas, de fato, o trabalho do luto, ele é algo muito singular. É bem isso mesmo, né? Como se eu trouxe. Em contrapartida, tem esse discurso de que o luto é como uma impressão digital, né? Mas a gente está ali dentro dessas possibilidades de ir percebendo, de ir reconhecendo o que é daquele sujeito, que pode sim vir como recurso, que pode sim vir como fator de risco. Mas eu fico pensando que nesse tempo, em função de tudo isso que a gente está vivendo, tem tanta coisa acontecendo, inclusive no seguinte sentido. Camila trazia isso, né, tem outras pessoas que também estão seguindo a sua vida meio que numa perspectiva um pouco mais negacionista. E eu fico pensando nas pessoas que estão se angustiando porque não estão tendo experiências com a Covid mais enérgicas, né? E elas se sentem meio que aquela coisa, o peixinho fora d'água, né? Porque todo mundo passando por isso, e elas, inclusive, pessoas que estão dentro das suas casas, né? Isoladas, tendo todo o cuidado do mundo, e elas trazendo muito isso, mas não chegou perto ainda. E eu fico pensando, será que eu preciso disso? E começam a se questionar, porque elas estão, de certo modo, se cuidando e tendo cuidado com o próximo, que a Covid também tem isso, né? Não é só você se cuidar, mas é cuidar do outro. Então, não é uma responsabilidade só consigo, mas com as pessoas que estão ali. E fico pensando, sabe, não sei se isso faz sentido para vocês, mas assim, são vazios, são lutos que a gente não sabe onde vão dar, né? Porque são de diversas ordens, né? Quando a gente vai se aproximando dessa realidade, a gente vai lidando aí com tantas questões, né? E aí é por isso que é complicado a gente entrar nesse desejo, não sei se é bem algo do desejo, mas nessa ansiedade de dar um nome de alguma coisa. Sim. Porque a gente está falando sobre experiências que a gente ainda não sabe muito bem onde isso vai dar, né? Tem pessoas que estão vivendo perdas múltiplas, famílias que estão sendo, né, atravessadas aí por perdas de mais de uma, duas pessoas, né? Pessoas que, de certo modo, não perderam para a morte, mas viveram outras perdas enérgicas, como a gente falou aqui, o divórcio, questões financeiras, né, de trabalho, enfim. A gente sabe que, economicamente falando, é algo que tem pesado para nós, né, para o mundo inteiro. Pessoas que, de certo modo, têm preocupações enérgicas para o que seria, abre aspas, pós-pandemia, porque a gente não sabe muito bem também como isso vai ser. Então, é muito delicado isso de dar esse nome, né?
O que eu tenho procurado fazer é olhar para o que é possível, né? O que é possível? Será que é possível a gente trazer a nomeação de algo agora, nesse momento, ou a gente tem outras coisas mais importantes para a gente cuidar, partindo daquilo que nos chega, né? E tentar ajustar isso com esse sujeito, né? Mas me parece, assim, pelo que eu vejo na clínica, as angústias, elas estão tão intensas e tão enérgicas que alguns têm se desprendido um pouco mais disso, né? Até outros profissionais de saúde e outras pessoas que estão nessa função, educadores, né? Eu vejo pessoas da área da educação, das ciências sociais, muito implicadas também em estudar, em pesquisar, em discutir, né, sobre tudo isso que a gente está vivendo. Então, eu penso que também são ferramentas que vão nos ajudando a ir construindo outros olhares e outras possibilidades para questões como essa. Ok. Camila? Acho tão interessante a Julita falar sobre essa questão de nomeação. E aí eu pergunto, qual o objetivo de nomear? Sim. Para que serve disso? Para né? que serve para o indivíduo? Então é super importante, em vez de nomear, ter esse espaço de trabalhar essas questões, esses sintomas, o que exatamente está florescendo, e de forma enérgica, como a Julita traz, e está influenciando naquele processo daquele indivíduo. E lembrando, como até o professor Erasmo, é diferente. O processo é diferente. São processos de luto, não tem como. Mesmo que seja no mesmo ambiente de Covid, que se perdeu, é diferente. Porque existe uma história por trás, existe uma forma de funcionar daquele indivíduo. Então, é justamente naquele momento, com o psicólogo, se assim o paciente, o indivíduo quiser trabalhar, ver essa necessidade de trazer, né, essas questões, a gente trabalhar cada nuance, a cada aspecto que influencia os sintomas, os riscos preditores deles e as potencialidades. Eu acho que a importância nesse momento, como a gente está trazendo, é esse espaço de comunicação, de compartilhar de educação, né? E eu acho que é justamente do não nomear. Isso se for de interesse do paciente, do indivíduo. Ele quer nomear, e para quê? O que serve? O que ele vai trabalhar com isso? E aí a gente poder trabalhar outras questões e até, sim, se for necessário, se for de interesse dele, encaminhar para outro profissional especializado, como psiquiatra, com trabalho diferencial. A gente vem a todo momento. Eu acho que esse momento aqui é justamente para reconhecer os processos de luto de todos nós, como os profissionais de saúde, de educação, os indivíduos da sociedade, de reconhecer, de poder falar sobre essas dores, falar sobre essas angústias, sem precisar diretamente diagnosticar. O choro é diagnosticado, a angústia é diagnosticado. O porquê? Por que existe a necessidade de dar um nome para isso? E existe o risco, é claro, não generalizando, mas existe o risco de, ao nomear, aquilo só se tornou um nome. Sim. Esquece daquele indivíduo. Ele não é mais aquele indivíduo cheio de história, de emoções. Ele é um diagnóstico, ele é um CID, vamos dizer assim. É o que a gente está de resumir a história dele, de resumir todo esse universo pessoal dele em um nome. Um nome e um número. E um número. Isso, é o que a gente está contestando hoje, né? A gente está batendo muito nessa tecla, não são só números, né? São pessoas, têm suas histórias de vida, têm suas famílias, suas relações. Então, por que a gente vai se deter a um nome? E esse talvez seja o maior risco desse momento, né? De que as pessoas se acostumem a essas cifras diárias, né? E os números sirvam como uma espécie de escudo que esconda as dores, os sofrimentos, né? Daí, eu acho que uma necessidade vital para manter um pouco a integridade da nossa capacidade de sermos empáticos, sistematicamente, entre aspas, escavarmos os dados e reencontrar ali o que existe mais humano, né? Que é a dor, que é a vulnerabilidade. Estamos nos encaminhando, infelizmente, para o final da nossa conversa, que está tão legal, tão boa, né? Quisera a gente pudesse continuar mais e mais tempo. Mas aí eu vou pedir para vocês uma última manifestação, ok? Bem breve, né? Se agora, nesse momento, estivesse nos assistindo alguém que se formou recentemente, ou então um profissional que quisesse um pouco mudar a sua área de atuação, né?
e tivesse muito movido, muito mobilizado a se tornar alguém que priorizasse a escuta, atendimento, pensando a perspectiva do luto? O que é que vocês diriam para ele? Escute. Camila? Eu acredito que é uma escolha. Eu acho que muitos falam, a profissão me escolheu. Eu acredito de forma diferente. Eu acredito que a gente escolhe essa profissão, né, e essa temática, esse lugar de trabalho todos os dias. Então, se é uma escolha diária, dá-se, né, esse respeito ao outro, essa escuta e justamente esse espaço para que ele lembre, ele se torne, ele possa resgatar e se reorganizar como um indivíduo e não com uma patologia ou somente um adoecimento. Que ele lembre de quem ele é, o ser humano. Eu acho que é isso, eu acredito dessa forma, nesse pensamento. Que bom, né? Sim. Então, sou o Erasmo Ruiz, para mim foi uma grata alegria, grata satisfação estar aqui junto com Camila Ramos e Julita Sena para conversar com todos vocês. Tudo de bom, carpe diem, aproveitem a vida. Gostaria de agradecer os professores Camila Ramos, Julita Gomes e Erasmo Ruiz. Muito obrigada pela excelente participação. Teremos um pequeno intervalo e voltaremos com o nosso próximo convidado. Até já!